Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. Acho que é boa tarde ainda, né? 5h40. Primeiro, eu quero agradecer às bravas e bravos guerreiros que estão aqui até agora, em pleno sábado. Se a Dex fosse uma corrida de revezamento, o bastão chegou para nós agora. E eu conto com vocês para a gente conseguir manter uma puta responsa, desculpa o puta, mas enfim, uma super responsa, que é fechar esse grande evento com chave de ouro. Vamos nessa? Bom, para quem não me conhece, aliás, autodescrição, todo mundo sempre esquece isso. Eu sou uma mulher negra, de estatura média, cabelos crespos, na altura dos ombros, cor cobre. Eu estou usando uma roupa que é uma camisa rosa, que tem escrito acredite no seu axé. Uma mensagem aí para vocês verem. Um colete preto com umas flores coloridas, uma saia preta na altura do joelho e tem um sapato. Um sapato preto com flores também e um óculos, que eu nem vou falar, porque senão vocês não vão prestar atenção em mais nada, mais um óculos, ponto. Depois vocês vão ver. E a minha história ela começa no meio do Planalto Central, mais especificamente em Brasília, que foi lá onde eu nasci. Mas logo, quando muito pequena, eu me mudei para o meio do interior do Pará. E o que significa? Logo muito pequena, a minha perspectiva do que era o modo de vida e as pessoas mudou completamente. Muito mais do que uma mudança geográfica, foi uma mudança de visão de mundo mesmo. E eu brinco que, ao invés do McLanche Feliz ser o auge, na verdade, era a tigela de açaí de verdade, com farinha. E isso despertou o bichinho da curiosidade, assim. E eu comecei a tentar entender quem eram essas outras pessoas, as suas diferentes formas de viver. Isso me acompanhou ao longo de toda a minha vida e pelas minhas andanças Brasil afora. E acabou se transformando, inclusive, na minha profissão. Na verdade, nas minhas profissões. E eu gosto de dizer isso porque, independente da aplicação, fosse ela na publicidade, em CX, em design de serviço, também em pensamento de futuro, o olhar para as pessoas e as suas diferentes formas de viver sempre me acompanhou. E, com isso, eu trouxe uma série de observações aqui para compartilhar com vocês e a gente conversar um pouco. A primeira delas é que... não está cortando, que bom. A primeira delas é que, ao longo desse caminho, andando por aí, percebendo as coisas, eu comecei a ficar intrigada com um comportamento que me chamava atenção. Não interessava onde eu estava, seja na espera de um restaurante, na parada de ônibus, ou até mesmo no saguão do aeroporto, pelo menos, quando eu olhava para o lado, tinha pelo menos umas 3 pessoas imersas nas suas telas. Inclusive, agora, pode olhar para o lado, vai ter umas 3 aí, pelo menos. Não sei, para quem é 30 a mais e andava de transporte público, vai lembrar que, quando o transporte estava lotado, as pessoas costumavam, aquelas que tiveram a grande sorte de sentar, é claro, costumavam se oferecer, né, para segurar a bolsa ou a mochila de quem estava na sua frente pesado. E isso, se a gente parar para olhar, não acontece mais. Principalmente porque a gente está sempre o quê? Com o olho para baixo, mal sabe quem está ali na sua frente, olhando para você. E aí, acho que é importante dizer que, assim, eu não estou aqui para engrossar o coro, falando do excesso de uso de telas, de celulares. Não que eu não ache isso importante, eu acho que super é, mas isso é papo para um outro dia. E, antes da gente continuar, vamos já alinhar as expectativas. Eu não trago verdades absolutas, a ideia aqui é trazer uma série de provocações nessa reta final, várias reflexões, para que todo mundo saia aqui tipo Jimmy Neutron, lembra? Quem que lembra dessa referência? Talvez muito antiga, mas depois busquem aí. E aí, quando eu fiquei pensando, né, muito sobre o título do evento como um todo, Design Imersivo. E aí, eu queria entender, até perguntar para vocês, né? Até ontem, 13 horas, quando começou esse evento, quando vocês pensavam sobre a experiência, sobre o termo experiência imersiva, o que vinha na cabeça de vocês? Podem pensar aí. Quem quiser responder, pode responder também.
Bom, como uma boa millennial e ainda pegada à lógica de busca, fui lá no Google, botei essa expressão e fui ver nas imagens o que saía. Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Como a gente pode ver, está lotado de telas, projeções, cores e mais cores. Tem uma ou outra foto de alguém usando um óculos de realidade virtual, mas é só isso. Aí, rolando um pouquinho mais a tela, a gente vai ver que começam a aparecer ainda mais imagens de pessoas usando óculos de realidade virtual. E aí eu me pergunto, né? Aliás, e projeções não param. Inclusive, se vocês forem ver, é quase só isso que tem. E aí, eu fico me questionando, né? E aí, atire a primeira pedra quem nunca reduziu a ideia de o que é uma experiência imersiva a alguma tecnologia específica. Fosse ela um óculos de realidade virtual, ou a tecnologia de realidade aumentada, cinema 4D, enfim, qualquer coisa como essa. Alguém tem coragem de levantar a mão? Bom, eu vou levantar porque eu já reduzi a essa ideia. E aí, no começo do ano, eu participei de um evento de tecnologia e inovação. E tinham lá um monte de estandes assim, espalhados com a oferta de que você poderia chegar lá e ter uma experiência com óculos de realidade virtual para poder consumir um conteúdo de forma mais imersiva. Isso me chamou a atenção e eu fiz esse registro aqui. Se a gente parar para olhar mais profundamente essa imagem, não é só o cara que está ali sentado com os óculos na cabeça que está tendo uma experiência imersiva. Tem outras pessoas ali do lado que, mesmo usando uma outra tecnologia, também estão imersas em alguma coisa. E aí, eu comecei a ficar cada vez mais intrigada, porque para todo lado que eu ia, eu ficava observando essas coisas. Será mesmo? Qual que é a diferença entre a experiência imersiva que esse cara que está aqui na foto do meio, usando esse óculos de realidade virtual, é muito diferente a imersividade que ele está tendo versus esses outros 4 caras, 5, imersos nos seus celulares, em pé, ou esperando alguma coisa? Inclusive, fazendo um parênteses, espera aí, essa imagem aqui da direita? Isso. Da direita me chamou muita atenção, fazendo um parênteses, que os caras estavam tão imersos naquilo que eles até largaram a mala para o lado, assim, de tanto que eles estavam chamando a atenção. E aí eu me pergunto, e pergunto para vocês também, é a ferramenta que determina se uma experiência é imersiva ou não? Acho que para quem esteve nesses 2 dias de evento já sabe que não, né? Então, além da tela, que a gente ouviu muito isso hoje, com experiências físicas, além da tecnologia, que a gente ouviu também muita coisa ontem, falando de IA e outras coisas mais. O design de experiência, ao meu ver, e acho que depois desses 2 dias a gente pode chegar a essa conclusão, já é imersivo. Aliás, eu vou voltar uma antes. Quando a gente para pensar que a gente está absorvidos, imersos nos nossos celulares, nas nossas telas, muito mais do que simplesmente o celular e o gadget que está ali, o que está fazendo com que a gente esteja imerso é alguma solução, alguma experiência que alguma pessoa, designer, projetou. E essa experiência consegue imergir a nossa atenção, nem que seja por alguns segundos, mas a gente está imerso ali. E se a gente parar para pensar, com uma licença poética, e ampliar um pouco o conceito do que é imersão, se a gente olha no geral, é sobre a totalidade da atenção que a gente dedica a alguma coisa. Pegando esse conceito e trazendo para a nossa realidade de design, é sobre a nossa capacidade de conseguir envolver a atenção do usuário por completo e pode ser manifestada em cada ponto de contato que a gente desenha, que a gente projeta. A gente também ouviu muito isso, principalmente no case das meninas hoje mais cedo, falando sobre design no mundo físico. E aí isso a gente pode aplicar, seja em um jogo com realidade aumentada, ou mesmo na experiência de unboxing de algum produto.
Quando a gente fala de experiência de unboxing, e aí a gente para pensar que se trata do recebimento de alguma compra, de algum produto que chega para a gente, é muito mais sobre a chegada desse produto, né? Tem muitos outros elementos ali. A gente tem a embalagem, a gente tem as informações que estão na caixa, a gente tem alguma textura. E não sei quem lembra também, referência mais antiga, mas teve uma época que antigamente ficou muito famoso vários vídeos das pessoas fazendo seus unboxings ali, né? Inclusive, a gente pode usar alguns exemplos, como o unboxing da Apple, que a tampa escorrega e traz uma sensação XYZ, ou mesmo marcas que investiam tanto nas suas embalagens, que quando chegava na sua casa, ela tinha o cheiro da loja. A gente falou sobre esses elementos sensoriais também ao longo desses 2 dias. E essa clássica cena, que poderia ser qualquer um de vocês, e eu mesma também, de alguém horas a fio rolando um feed, ou então imersos num joguinho específico. Esse aqui, inclusive, vintage, com paciência. Essa clássica cena só é possível porque, se a gente parar para pensar, alguma pessoa designer parou para analisar os dados de uso, talvez viu alguma pesquisa que falasse ali sobre o fato das pessoas, hoje em dia, com o excesso de estresse e pressão no dia a dia, quererem buscar alternativas para desconectar, para desligar um pouco o cérebro. Enfim, pegou isso, fez uma ideação, depois prototipou, depois aprovou. E isso tudo com intencionalidade ou não. E aqui mora a minha primeira provocação. Com intencionalidade ou não. Muitas vezes a gente faz isso sem ter intencionalidade. E aqui eu me pergunto para vocês também, como é que a gente faz para, de fato, conseguir projetar uma experiência imersiva de forma intencional? Bom, para mim, isso começa a gente saindo da tela. Para além da tela, a gente precisa parar para se perguntar, para refletir, onde, como e quando o nosso usuário vai usar essa solução. De fato, a gente dar uns passos para trás e conseguir perceber que, por exemplo, eventualmente a pessoa vai estar usando o meu app no meio do trem, no horário do rush, indo para o trabalho. Alguém mandou uma mensagem no WhatsApp e falou assim, preciso que você faça um Pix para mim agora, só que aí o trem está debaixo da terra. E aí a pessoa está ainda ouvindo o Spotify, a playlist dos Top 10 Brasil, e antes mesmo estava pensando em entrar no TikTok. Enfim, só nesse relato, são uma série de outras coisas que a gente está sempre em disputa. Ontem mesmo a Aline, nossa querida apresentadora, comentou, né, sobre a disputa sobre a atenção que todas as nossas soluções estão passando a todo momento. Essa ideia da economia da atenção, ela não aliás, não é nova, ela é bastante antiga. Só acho que falta a gente parar para pensar sobre isso de forma mais profunda no nosso dia a dia. Mas eu sei que na hora que tem que bater meta, que entregar sprint, nem sempre dá tempo e a gente nem consegue fazer isso. E aí, eu vou falar vou fazer eco àquilo que muita gente falou ontem, e hoje também. Tudo começa com as pessoas. E aí, quando a gente para pensar, parece até óbvio, né? Mas eu acho que está faltando a gente lembrar disso na hora do dia a dia. A gente, na hora de observar um dashboard com os resultados, com as nossas métricas, a gente parar para lembrar que, atrás de qualquer ideia de usuário, vai ter ali uma pessoa e, consequentemente, também os seus comportamentos. E vale lembrar que comportamentos são construções culturais também. Bom, e uma dica que eu acho que sempre nos ajuda a ter esse comportamento de lembrar, conseguir dar passos atrás, olhar o foco do botão, mas conseguir dar passos para trás para olhar a figura completa, o cenário completo. Esse aqui é um princípio de design de serviço, o zoom in, zoom out, que aí eu posso dar 2 exemplos com base em coisas de antigamente e coisas atuais, mas vai funcionar. Esse princípio ele parte do princípio de uma câmera fotográfica, essa que vocês estão vendo aqui, e que quando a gente quer focar em alguma coisa especificamente, a gente aumenta o zoom, faz o zoom in. Agora, quando a gente quer olhar com mais amplitude aquela cena que está acontecendo e conseguir entender
uma cena um pouco maior, a gente faz o zoom out. Então, a grande dica, e talvez a provocação também, segunda que eu faço aqui hoje, é como que a gente pode exercitar essa lógica de ampliar e minimizar o nosso olhar, a nossa atenção, na hora que a gente está projetando. É claro que o detalhe do botão é super importante quando a gente desenha uma solução digital, mas é importante a gente levar em consideração todo o contexto de uso dessa solução. E, no limite, estressando ainda mais esse conceito do que é imersão, para mim, além da tecnologia empregada, que a gente já falou muito sobre isso, é também conseguir influenciar e mudar o comportamento. E aqui eu trouxe alguns exemplos muito rápidos do que a gente pode considerar a imersão como cultura, como criadora de cultura, definidora de cultura. O primeiro deles é o Pokémon GO. Deixa eu dar 2 toques aqui. Quem aqui já jogou? Muita gente. Quem aqui ainda joga? Porque esse jogo resiste, gente. Esse jogo, desde 2016, ele já quebrou um monte de recordes por aí, literalmente, porque tem vários dados que foram, inclusive, registrados no Guinness. Esse vídeo, vocês viram o vídeo? Não? Vou botar aqui. Não foi. Eu quero que vocês vejam esse vídeo, porque esse vídeo eu recebi no dia do meu aniversário de um amigo que estava atrasado porque ele teve que passar numa competição para pegar Pokémon. É uma afronta, mas pelo menos serviu para a palestra, né? Mas, como eu estava comentando, esse jogo ele quebrou muitos paradigmas, principalmente pelo fato de ser um jogo que leva milhões de pessoas para fora de suas casas, ainda que imersas nas suas telas, mas elas estão na rua. Esse caso de sucesso, né, do que é uma experiência físico e digital, que foi muito bem sucedida e é até hoje. Lembrando desses recordes, tem 2 números, aliás, 2 citações que eu me lembro aqui. Uma delas é que foi o jogo mobile que foi mais baixado no seu primeiro mês e que ele liderou rankings em mais países simultaneamente, tanto de download quanto de receita. Bom, o outro caso que eu dei um spoiler, mas enfim, vocês fingem que não viram, que é o Pix, esse queridinho ou odiado por alguns, mas queridinho por muitos brasileiros, e que a gente já ouviu muito hoje também, quem estava aí mais cedo. O Pix, como solução, ele também traz uma nova lógica do que é a gente fazer uma transação financeira, né? Aquilo que antes a gente tinha hora marcada, limitação de custo para poder fazer, hoje a gente faz 24/7, não interessa se é na madrugada, não interessa se é um feriado. A gente consegue fazer isso. E, ao mesmo tempo, essas 2 fotos foram minhas, a gente consegue pagar desde a loja chique do shopping até o cara que vende pipoca aqui na frente. Podem ver, vai dar para pagar. A imersividade do Pix é sobre também a integração total com o dia a dia das pessoas. O fluxo que, em geral, tende a ser simples e bastante intuitivo, que, inclusive, fez com que a tecnologia de QR Code fosse adotada por muita gente que não sabe nem necessariamente como isso funciona, consegue aplicar isso e diminui a barreira entre você pensar em comprar e, de fato, executar essa ação. Isso é imersão. E tem um outro dado interessante para falar sobre isso, é que, até o meio desse ano, a gente tinha mais do que o dobro da população brasileira em quantidades de chaves registradas. Então, sem mais, a gente já consegue ver o quanto isso está na boca do povo. E, por fim, eu trouxe um outro exemplo, esse aqui um pouco mais tradicional, digamos assim, ou não, mas que também é bastante... traz um paradigma aqui, né? Que é um navegador chamado Opera Air. Não sei se alguém já ouviu falar. Alguém já testou? Boa. Ele é um navegador que ele promete te ajudar a desconectar
mesmo você estando conectado. O que parece uma coisa que não faz nenhum sentido, né? Mas toda a criação dele e as funcionalidades que existem ali, elas giram em torno da lógica de práticas de atenção plena. Então, vão desde funcionalidades básicas, que é agregador de abas para te ajudar a focar, até você poder ter disponível ali exercícios de meditação guiada, essas musiquinhas de hertz, sabe? Que você consegue se entrar num climinha determinado. Enfim, tudo isso está disponível nesse navegador, que também está nessa dualidade entre imergir e submergir. E aí, para a gente fechar, porque eu também já cumpri aqui meu tempo, a provocação final para deixar todo mundo refletindo, né? Acho que a gente não precisa de um termo novo, a gente já chegou à conclusão que também não precisa de um gadget novo, e a gente não precisa de uma tecnologia específica. No final das contas, a gente precisa ampliar o nosso olhar, tirar o foco do botão e entender contexto de uso, comportamento, enfim, a gente precisa voltar a entender das pessoas. E aí, para a gente refletir e começar a conversar, eu trouxe aqui um grande pensador do design, o Vitor Papanek, que diz o seguinte: a única coisa que importa no design é como ele se relaciona com as pessoas. Bom, vamos continuar conversando? Obrigada, gente. Agora eu vou beber água, porque não deu nem tempo. Pode até respirar, vai, amiga. Ufa. E agora chegamos na parte final, em que vocês vão se juntar a nós. Por favor, gente, não sejam tímidos, inimigos da timidez. Não precisa esperar uma pergunta super elaborada, porque o espaço aqui é para conversar mesmo. Então, não se preocupem. Ai, mas se minha pergunta soar boba? Não tem pergunta boba. A gente adora quando vem coisa imprevisível. Agora vai. Tá falando que eu vou fazer uma coisa imprevisível? Então, eu vou começar perguntando, né, para dar aquele clássico tempinho ali. Mas eu tenho uma pergunta porque, né, como a gente conversou ali atrás, eu sou designer de formação, e aí você trouxe nesse seu último slide falando que design, afinal, é sobre pessoas, né? E aí eu até tive um professor no último semestre aqui do mestrado falando que, tipo, ele até disse que o UX é redundante, o UX design. Ele falou, porque eu sempre soube que design era sobre pessoas. Por que existe o UX? Não deveria, porque design é pessoas. E aí eu queria entender, né, assim, de você, né, que você trouxe isso, e a gente sabe que é um desafio, né, equilibrar pessoas, que são os usuários finais, negócios, tecnologia. Fala um pouco sobre isso, Mona. Eu acho que, no fim, pode até parecer um pouco utópico, mas a ideia era a gente encerrar hoje jogando lá para cima, né? Mas acho que até se a gente parar para pensar em várias das perguntas que rolaram aqui, que se tratava muito sobre como que eu convenço o meu stakeholder a aceitar uma pesquisa, como que eu garanto e provo o valor de falar com o usuário. Acho que no dia a dia, na prática, não está tendo tempo para a gente olhar assim tanto para as pessoas, né? Acho que a gente precisa relembrar disso, porque na hora da sprint, da gente conseguir entregar ali a tela, que, enfim, a gente precisa, faz parte do jogo, a gente está tendo que puxar mais a corda para as pessoas agora, que eu acho que a correria está tirando o foco disso. Primeira pergunta. Se autodescreva, por favor. Oiê, eu sou a Marina. Eu sou uma mulher branca com cabelo preto longo. Estou usando uma saia e uma blusa branca e uma jaqueta verde e preta. Adorei a palestra, muito boa. Muito obrigada, parabéns. Obrigada. Eu queria entender um pouco melhor, e talvez se você tivesse algumas dicas, né? Porque você trouxe várias experiências que elas são, às vezes, até transmídia, né? Elas transitam muito em meios, em campos diferentes. Eu queria entender também se isso tem a ver com o seu background. Eu acho super legal que você trabalhou com publicidade, com design de serviço. Eu queria entender como que essas coisas se conectam. Legal. Eu acho que, assim, tem tudo a ver, com certeza. O meu background define muito quem eu sou, o meu olhar. E sou uma cadelinha do design de serviço, muita gente aqui sabe. Mas eu acho que quando a gente vai olhar na prática, né, aquilo que a gente está projetando dentro da vida real, e a vida real é isso, não tem limite específico ou fronteira determinada entre o que é digital, o que não é.
quando as coisas começam num app, vão para a TV e depois termina no desktop e, às vezes, para no meio porque a pessoa esqueceu que teve que responder uma mensagem ou chegou no trabalho, sabe? Eu acho que na hora que a gente está sentada dentro, mexendo ali no nosso, não importa se é Figma ou qualquer outra coisa, a gente esquece que tem esse mundo todo ali do nossa solução de fato na vida real, assim. E para mim esse é um eterno exercício, e quando eu brinco sobre a lógica da gente usar o zoom in, zoom out, é muito da gente exercitar isso independente da situação, sabe? E é uma provocação que a gente pode fazer, mesmo que a gente não tenha tempo para fazer uma pesquisa, não tenha tempo para rodar com base numa metodologia estruturada, que seria o mundo ideal. Seria, longe de mim falar que não. Mas é um treino do nosso olhar e da nossa forma de encarar um desafio. Obrigada. Nada. Olá, tudo bem? Eu sou a Adriele. Eu amei a palestra e a minha descrição, desculpa, eu esqueci. Eu sou uma moça baixinha, de cabelo negro, óculos de acetato, blusa de frio azul, calça preta e tênis preto. Eu queria saber mais de como que exemplos de como vocês estão trabalhando essa questão de imersão ali na Globo. Tá, hoje eu estou aqui sem crachá. Hoje eu estou aqui como Juliana Criso, designer. Mas existem uma série de iniciativas e demandas lá, independente do produto, que consideram isso. Eu acho que, naturalmente, pela raiz do negócio, é impossível não considerar, assim. Mas é isso, é o que eu vejo enquanto uma pessoa sem crachá daqui de fora. Obrigada. Obrigada a você. Oi, eu sou Luísa, eu sou uma mulher branca, baixinha, de cabelo pintado ruivo. Estou usando um vestido de moletom marfim e um tênis preto com um óculos vermelho. Ju, acho que esse assunto que você trouxe nessa conclusão é muito bom. A gente, inclusive, vamos estender esse papo pós-evento. Mas a gente falou o tempo todo aqui, desde ontem, e só se fala nisso em qualquer evento que a gente vá de design, de experiência, o mundo digital e as interfaces elas estão 100% presentes na nossa vida. Só que pessoas não são feitas de tela. A gente é ser humano, a gente não é uma tela. A gente não tem um HD físico, a gente tem um cérebro. E eu acho que as pessoas perderam, é uma visão minha, perderam entender o que é realmente viver uma experiência fora do digital. E aí, quando eu digo isso, inclusive do som que a gente está ouvindo aqui, da tela, da luz, você acredita que a gente consegue hoje fazer o inverso para olhar realmente para as pessoas? A gente consegue propor uma experiência 100% analógica para a gente conseguir se olhar e sentir de verdade? Não. Mas eu não quero ser apocalíptica aqui. É porque eu acho que os tempos são outros, sabe? O mundo é outro. A gente não tem como dar reset, assim. A gente já chegou até aqui e estamos atravessados com isso. É claro que todos os movimentos de desconexão, eles são importantes. Acho que a gente precisa, inclusive... ontem alguém falou sobre se letrar sobre IA. Eu acho que a gente precisa até se letrar sobre o uso das tecnologias em geral, né? Ainda mais porque hoje a gente tem um cérebro... biológico, mas já não vai ser só isso, né? Já a gente vai estar com várias outras soluções que vão estar intrinsecamente mescladas com o que é o biológico. Então, eu acho que não dá, mas eu acho que também a gente precisa pensar em como fazer isso de um jeito que seja sustentável, não só do ponto de vista ambiental, mas também humano, assim, né? Mas também ressignificar o que a gente espera sobre essa nova humanidade, sobre essa nova forma de ser. Mulher, mas nem flerta mais pessoalmente, é tudo digital. Então, mas assim, as pessoas estão perdendo, né, a essência, eu acho. Que, assim, vamos voltar um pouquinho, olhar para o lado, dar um abraço. Já entenderam, né, pessoas? Pode flertar pessoalmente com ela. Tamo aí, gente. Ju, muito obrigada pela palestra, foi massa demais. Quero ser sua amiga. Adorei o racional. Obrigada. Muito bom. Eu vou na mesma linha também, mas eu vou puxar um outro lado.
eu fomento muito o uso da IA, eu gosto bastante. Fiz design, mas depois fiz ciência de dados. Eu amo o uso da IA no nosso dia a dia. E eu tenho incentivado muito o uso da IA no processo de prototipação para tentar trazer um pouco dessa experiência que a gente simula, às vezes, nos protótipos, para um pouco mais real. Então, hoje, eu vou testar uma experiência de um formulário. No Figma, eu peço, clique e imagine que você preencheu esse formulário. Com a IA, a gente cria um protótipo que eu traga um pouco mais dessa realidade para dentro do teste de usabilidade, enfim. Mas aí, quando você começou, eu falei, poxa, eu estou tentando trazer a realidade ainda na tela. Aí a minha pergunta para você é, você já tentou, a IA já te ajudou a pensar nessas experiências fora da tela de algum jeito? E se não, se você já tentou usar IA para simular isso, então você deu alguns exemplos da falha do Wi-Fi, eu estou num outro ambiente, uso de persona sintética para tentar simular isso. Se você tentou usar, se tiver algum case, eu vou adorar saber. E se você não tentou, se você imagina que é possível, ou que não é esse o caminho é ir para a rua mesmo, queria ver seu ponto de vista. Que isso? Quantas perguntas? Desculpa. Conseguiu No fim, eu quero pegar? um case só, se você já usou IA no seu processo de pensar para além da tela. Resumindo. Boa. Eu uso sempre, mas em diferentes coisas, assim. Eu acho que é isso. É uma habilitadora, é uma aceleradora na atual circunstância que a gente está. Eu não acho que necessariamente, por exemplo, se a gente usar personas sintéticas, como óbvio, né? A gente não vai usar só isso. Triangular é sempre necessário. Eu acho que é sempre uma combinação, na verdade, e pelo caminho que eu tento seguir. Mas, às vezes, eu fico provocando, não só a mim, mas pessoas da equipe que falam, vou ver aqui com a IA. Eu falo, gente, já viu quantas árvores foram derrubadas por causa de uma pergunta besta que você não precisa fazer para a IA? Ou ainda, será que é tudo que a gente precisa recorrer ou dá para a gente voltar a lembrar que a gente pode pensar, né? E, para mim, esse é o maior paradigma. Assim, eu acho muito interessante para a gente potencializar, mas a gente não pode esquecer que a gente ainda tem um negócio potente que é pensar. Assim. Perfeito, obrigado. Eu gosto muito da palavra habilitadora para inteligência artificial, né? O pessoal utiliza como ferramenta e tal. Eu acho que habilitar as coisas é melhor, sabe, do que ferramenta. Olá, eu sou a Roseli. Sou uma mulher baixinha, branca, de cabelos escuros. Estou usando um boné, uma camiseta vermelha, calça jeans e uma bota cores. Talvez eu faça uma pergunta um pouco genérica, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, a sua perspectiva, né? Então, com toda essa pressão de... Até gostei que você mostrou sobre o que é a imersão, porque onde eu trabalho e também o meu conhecimento sobre experiências imersivas é bem parecido com o seu. Eu tenho mais de 30 anos e foi bem, óculos de realidades e tudo mais. E tem toda essa pressão de IA e nossos empregos, e o futuro da nossa profissão. E eu gostaria de saber de você, assim, a sua perspectiva do futuro da nossa profissão, né? E, juntando, né, todo o contexto da imersão que você mostrou, para mim fez muito mais sentido, né, do design de ser imersivo por si só. As experiências que a gente cria e projeta serem imersivas por si só. Então, eu quero saber da sua perspectiva de futuro da nossa profissão, dentro disso tudo e todas essas pressões que estamos sofrendo. Olha, pergunta de zilhões, tá? Acho que a única resposta que eu posso ter agora é que não vai ser do jeito que a gente conhece até aqui. E isso parece meio óbvio, mas eu acho que quanto antes a gente aceita que dói menos, sabe? Do tipo, vamos se preparar que no fim a gente vai precisar estar aberto para se adaptar, para entender essa nova realidade. Vamos ter mais curso para fazer, vamos ter mais conversa para ter. Justamente porque é isso, como o nosso grande amigo Caio falou ontem, tudo que a gente tem de IA, por exemplo, ainda é o início dessa curva, né? A gente tem muito caminho para rodar, tem muita coisa para fazer, e a gente vai ter que estar pronto e encarar o que vier. Assim. Então, não tem uma resposta, mas não vai ser igual. Obrigada, viu? E eu vou roubar uma água. Aproveita. Caio Calado, o que você tem a dizer? Boa pergunta. Foi uma excelente pergunta, eu gostei bastante. Ju, a sua resposta, inclusive, foi uma citação
a última linha do artigo do Alan Turing sobre o jogo de imitação. Eu não sei se você já leu ele. Vocês já souberam do Alan Turing? O Alan Turing é uma pessoa da comunidade também, tá, gente? E, infelizmente, por conta aí da opressão, ele se suicidou. Reflitam sobre isso. Ele fala que é mais ou menos assim, tipo, eu vejo que tem algo no horizonte, mas ainda estamos muito longe de chegar lá. Quando chegar, um novo horizonte vai existir. E aí vamos saber o que é que vai ter. Enfim, sua resposta foi por aí. Gente, eu queria fazer 2 sugestões para vocês, inclusive na sua fala teve. Ontem a gente conversou bastante aqui de um autor, que o nome dele é Byung-Chul Han. Existem 2 livros muito interessantes que têm tudo a ver com o que a Ju falou. Um deles, eu não sei se você já leu ele, Ju? Um deles é A Sociedade do Cansaço, é o que você estava retratando agorinha. Alguém já leu esse livro? Recomendo aí, tá, gente? E o outro é um mais recente, que mexeu muito comigo, e eu sugeri para a galera, se chama Crise da Narração. É um livro dele, muito interessante, é um momento que a gente está passando. Para quem quiser saber também sobre o futuro além, né, como é que a gente vai se conectar com essas máquinas, eu sugiro assistir também um anime, uma animação, chamado Ghost in the Shell. Existe um live action desse filme, não é muito bom, tá? Mas o final não é o que parece. Reflitam sobre isso. É isso. Vejam hoje, à noite. Vejam hoje à noite, tem na Netflix. A minha dúvida para vocês... Pô, na concorrência. Eita. Pô, desculpa, palmas aí, palmas pra essa cara. Isso uma IA não ia fazer, pegar essa cara. Eu queria te perguntar, o que é que você acha da ideia da experiência aumentada? Porque hoje, quando a gente fala do design, existe o tal do design aumentado. É a gente pensar ou usar ferramentas, inclusive IA, para aumentar o nosso escopo de trabalho. Músicos podem utilizar IA, a gente usa, né, quando faz ali o Figma, etc. Mas quando a gente fala da experiência, você já pensou sobre isso? Tipo, como é que a gente pode aumentar a imersão nessa experiência, fazer com que ela se torne presente? Olha, eu acho que tem várias formas de responder isso, mas tem, inclusive, um conceito de design de serviço que fala que a experiência ela é fenomenologicamente determinada pelo usuário. O que significa é que quem vai determinar o valor daquela experiência e se é, de fato, algo positivo ou não, se traz valor ou não, é a própria pessoa que usa. E aí... por que eu falo isso? Porque eu acho que falar sobre vamos usar algo para aumentar a experiência é muito mais sobre a gente oferecer e desenhar condições para que a pessoa consiga experienciar de diferentes formas ou consiga envolvê-la de diferentes formas e jogar no mundo, sabe? Porque vai ser o usuário ali que vai entender se aquilo potencializou efetivamente ou não. Assim. Eu parto do princípio de que a gente projeta e desenha condições para as experiências acontecerem, mas, no limite, ela vai ser sempre a partir da perspectiva de quem está usando. Então, acho que é isso. Assim, acho que a gente tem formas e conversou sobre isso, né, desde ontem, a questão do som, a questão da gente envolver outros elementos sensoriais, a gente também tem ferramentas para usar isso, mas acho que é muito sobre a gente pensar em como a gente dá condições e aí ver se vai potencializar, ampliar ou não, pelo que vai sair pelo usuário mesmo. Viajei, mas acho que... Foi ótimo, foi ótimo. Estamos chegando aos minutos finais. Essa plateia ela é muito orquestrada. Adorei. Seguinte, para fechar com chave de ouro, hein? Vamos lá. Ao longo do evento, falando sobre experiências imersivas, a gente falou sobre diferentes estímulos, até você comentou agora na sua resposta para o Caio. E tem falado muito sobre o aqui e agora, certo? A imersão é aqui e agora, não é imersão no futuro, até porque o futuro não existe, o futuro é amanhã, o agora é só o que existe. Olhando nessa perspectiva para o futuro, que não existe, e olhando para essa utopia, que é o que a gente está mirando, de pensar todos esses elementos, os sentidos, as pessoas, a complexidade, as particularidades e tudo mais. Qual é a sua utopia? O que te faz caminhar? Pensando do ponto de vista imersivo do design. Uau! Eu acho que... Eu tenho uma utopia, assim, que é a gente conseguir
encarar e olhar para, de fato, para além do que a gente está desenhando de forma individual e separada, assim, né? Nosso colega acabou de apresentar antes de mim a lógica da gente considerar o ecossistema, assim. Acho que a gente gasta pouco tempo considerando o ecossistema quando a gente está desenhando as nossas soluções. E não é só o ecossistema dentro da nossa própria organização, né? A gente precisa olhar que é isso. No limite, dentro dos nossos celulares, a gente está concorrendo, inclusive, de memória, inclusive de performance. Se a pessoa, dependendo do aparelho que ela tem, tiver 3 apps abertos, algum vai travar e vai sair com uma experiência pior. Então, eu tenho essa utopia, que é a gente conseguir entender que olhar para comportamento não é um trabalho de marketing, não é um trabalho só de pesquisa, é a gente também manjar disso, sabe? Porque, afinal de contas, até mais do que pensar a nível ético, não que isso não seja importante, pelo contrário, é a gente conseguir se sentir responsáveis por aquilo que a gente está desenhando e botando na rua, assim. Na rua, na mão das pessoas, enfim. Então, eu tenho essa vontade. Vamos ver se vai dar para caminhar para isso. Palmas para Juliana Criso. Beijo.